Olá, internautas do Notícias da Hora, tudo bem com vocês? Eu começo agora o Papo Informal, sextou, desta sexta-feira. Eu vou começar usando um neologismo ao lado dos meus colegas jornalistas Altino Machado, diretor de comunicação do governo do Acre, e Itaã Arruda, que apresenta o Voz do Povo. Isso mesmo. Na Rádio Cidade, e também apresentador do Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, e o meu colega e amigo Luiz Calixto, economista e ex-deputado estadual por 3 mandatos, não é, Calixto? Isso. É isso? Caminhando muito, Calixto. E agora garoto fitness, né? Aliás, eu tô pensando... Auditor fiscal, concursado. Parceiro, o homem é porque forte. eu vou tomar muito tempo do programa se eu começar a falar servidor do Poupança Aruac. Não. Eu só tive 3 empregos na minha vida. 2 de balconistas, um na organização Mansui, na Casa Real, e depois como auditor da Receita do Estado há quase 39 anos. Nossa, 9 anos. Eu vou começar pelo mais velho. Altino... E o Calixto. Com certeza. Sou um garotinho. Vamos para Porri ou pro 01? Na verdade, eu sou mais velho do que o Altino Dias. Eu sou do dia 4 de março, o Altino do dia 7. Do dia 7. 3 dias eu mais sou velho 3 que dias eu. mais velho do que ele. Calixto, como é que você está avaliando? Permita-me chamar de você. Como é que você está avaliando esse atual contexto político? Acre, Rio Branco, Brasil, misturado com pandemia, com tudo isso. Luciano, primeiro eu queria fazer uma lembrança aqui do presidente Jânio Quadros, já que você disse que o papo é informal, sim, né? Então completamente informal. Ele foi entrevistado por uma repórter, salvo engano, do Jornal do Brasil, e ela começou assim: Jânio, ele olhou para ela e disse: moça, senhora, muita intimidade ou gera mal-entendidos ou filhos. Portanto, pode continuar me chamando de você. Passa o link aí do... Aliás, passa aqui o link do site, da fanpage aqui no WhatsApp, que eu vou colar aqui para ti. Eu vou colar aqui na minha na foto aqui que eu fiz. Beleza. Aqui no... Mas, Luciano, com relação à política, né, local e nacional, nós brasileiros, nós acrianos, experimentamos um período muito longo de um único partido no poder. E isso gerou uma reação muito grande da sociedade brasileira, da sociedade acriana, né? O PT passou 14 anos na presidência da República, dividindo esse país entre nós e eles, entre a elite e o povo. E no Acre não foi diferente, né? Então, tudo isso, essa rejeição, essa antipatia que foi gerada pela permanência muito longa no poder, pariu uma coisa, se não igual, talvez pior do que o PT, que foi o atual presidente Jair Bolsonaro. Um homem sem muitas qualidades, sem qualidades nenhuma, mas que navegou em cima da antipatia que o povo construiu em relação ao PT. E ele continua da mesma forma, tentando dividir a sociedade brasileira entre essa bobagem, que eu considero isso de bobagem de direita e de esquerda, né? Aqui no Acre isso chega a ser patético. Pessoas que vivem penduradas no Estado, que nunca deram um prego numa barra de sabão, que nunca geraram um emprego, que nunca fizeram nada, se autitulam de direita contra a esquerda, né? Então, o governador Gladys Cameli, trazendo para o nosso plano, para a nossa aldeia, ele está fazendo uma transição em um momento muito difícil, onde o governo dele, de certa forma, é atrapalhado, como é toda a administração brasileira, por uma pandemia sem precedentes na história da humanidade. E aí, junto com coração muito bom dele, né, de querer agradar todo mundo, ele acaba criando problemas, né? Ele acaba criando problemas para ele mesmo, tanto que algumas vezes já escrevi, já falei, que ele é vítima da própria bondade. Mas, de certa forma, ainda mantém uma relação de empatia muito grande com a população acreana. É muito grande, ele é uma pessoa que não impõe barreiras, né? Ontem, por exemplo, eu via um programa de televisão onde o governador
foi direto conversar com manifestantes, coisas no hall da Assembleia. Coisas que a gente não vê aqui, né? Agora, Calixto, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando aqui, já me enxerindo, na tua avaliação, porque isso é algo que eu considero estranho, o governador Gladson Cameli, ele consegue se apartar da própria equipe. As coisas ruins, as agendas ruins, o próprio governador Gladson Cameli, em diversas oportunidades, ele passa nas entrevistas a sensação de que o problema é um problema que não está sendo conduzido bem por aquele secretário, aquele procurador que não conduziu bem a coisa. E aquela imagem, e ele diz o seguinte, você tem razão, isso aí precisa ser consertado, isso aí precisa ser ajeitado, e aí passa a imagem de que ele também é solidário à pauta, à agenda popular, e que, portanto, aquele cara ali que não está conduzindo bem a coisa, isso em vários momentos. E aí fica aquela ideia de que ele, inclusive, atenta contra a própria equipe. Rapaz, eu posso fazer um comentário breve sobre isso. Eu acho que o Gladys tem uma característica que difere, sobretudo dos governadores que nós tivemos nos últimos 20 anos. O modo dele operar como gestor é uma faca de dois gumes, porque quem trabalha com ele tem liberdade absoluta. Então, muita gente pisou na bola, né? Então, é fácil você... quando ele diz que, eu preciso ouvir, quando o nego parte para cima dele, querendo cobrar e criticar, como aconteceu recentemente lá na inauguração da ponte do Abunã, segurança, todo mundo preocupado, e ele lá, foi ouvir, você pode falar, diga o que você quer, o que você pensa. E ele tem essa coragem, essa ousadia. Então, quando é delicado mesmo, assim, porque quando ele transfere a responsabilidade para um secretário, ele... No fundo, ele não estaria dizendo, eu vou fazer porque a minha equipe não tem competência para fazer. Mas não seria isso? Luciano, eu não tenho um interlocutor. Não ele é isso, o comandante. É o estilo e o governador Gladson, e isso que fala aqui, já falei para ele. Ele tem um grau de ansiedade muito grande, que ele não tem, assim... ele não sabe controlar em alguns momentos a ansiedade. Ele quer resolver naquele instante, ele quer resolver naquele momento. E aí, nós também temos que admitir que o governo do Gladson, isso aí eu tenho tranquilidade para falar, ele tem muitos erros de equipe. De pessoas que receberam nacos generosos do governo e não souberam tocar aquilo a contento, né? A contento, da forma que a gestão pública. Então, o cara e Calixto, outra coisa é que ele não se isenta de reconhecer que ele é o responsável pela indicação daquele secretário que eventualmente eu nomeei o secretário, eu não vou nominar aqui para não criar polêmica, da secretaria tal. Aí aquele secretário acha que tem vinculações com o político que o indicou e não com o governador. Isso é um erro gravíssimo do governador Gladson Cameli. Espero que ele... E ele tem corrigido. E ele aos poucos tem corrigido isso, mas ainda falta, digamos assim, dar uma certa harmonia para que o governador não se exponha desnecessariamente. Olha, por exemplo, só para encerrar, no caso da ponte, eu não fui à inauguração da ponte, mas assisti, né? As transmissões foram tão rápidas que era como se estivesse lá. Aquilo não é para acontecer com o governador, porque ainda que ele tenha a vantagem de ser uma pessoa extremamente acessível, de uma pessoa extremamente popular, de uma pessoa que sabe se relacionar, que fala a linguagem do povo, do meio daquela multidão podia surgir uma pedra, um tiro. Então, eu não concordo com esse tipo de coisa, assim, que ele abra muita guarda, né? O lado bom é que o Gladson não tem interlocutores. Mas não tem por que não confia, Calixto?
Aí é uma questão pessoal dele, eu acho que é questão da ansiedade, de querer ver resolver, de querer Olha, as coisas para a ontem. Assembleia Legislativa é o melhor lugar para ver essa ausência aí, porque iniciou de uma maneira muito atribulada a relação com a Assembleia Legislativa, Muito desencontrada. a coisa deu uma amenizada e agora voltou a tensionar de novo, né? Mas falta esse meio de campo. E o Conselho Político que disseram que... Não, o Conselho Político já não aparece, já ninguém virou sabe lenda. absolutamente quem é. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, é rito do programa, e hoje é sexta, né? Eu falei que sextou. A gente já tá com a Heineken aqui, eu vou oferecer para vocês uma cachaçinha aqui. Tá? Rapaz, a caixa... né? Vai, Porque a Heineken é meio perigosa por aqui, né? Pelo Acre, a Heineken tá... Só um trisco. 2 dedos, um dedo ou meio? Não, um dedo. Um dedo. Fala aqui. Não, Olha, Luciano. eu não vou tomar. Coloque aqui que o Altino divide comigo. O Altino vai Isso, tomar. dividindo. Mas coloca mais, por favor. Pois não, pois não. Eu preciso... Opa. Opa. Isso aí é aquela de Mas 2 dedos, Eu estou né? dirigindo, por isso que eu não vou poder. Entendi. Mas, Luciano, deixa eu te falar, que eu sei que essa cachaça é de boa qualidade, eu gosto muito de cachaça. O Altino... Aliás, é o nome da distribuidora Juventus, tá? Muito O obrigado, Altino distribuidora gosta de Juventus. cachaça, principalmente como é, a São Paulo e a... Aquela que você trouxe lá. só coisa fina. Mas eu vou lhe dizer porque é que eu não vou tomar um trago, é porque eu estou dirigindo. E aí eu tenho... Eu também estou dirigindo. Então. Eu tenho o maior problema Eu tô de Uber. Eu tenho o maior problema se um PM me pegar e eu tiver que estar me Como eu explicando. estou de ali, Uber, portanto... né? Mas vamos lá. Vocês falaram aí de gente que teve oportunidade, de gente que pisou na bola, que teve oportunidade. Eu quero perguntar para vocês se esse rapaz, se essa autoridade que eu vou pôr agora aqui na tela, se não aproveitou a oportunidade ou se pisou na bola ou não. Por favor, Tailã. Espero que não seja o Rocha. A denúncia, são denúncias feitas ontem pelo vice-governador na sede da Polícia Federal, da Superintendência. Ele foi aos órgãos de controle, está denunciando. Aliás, são vídeos recorrentes nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Coloca aí, por favor, para a gente ouvir aqui. Como é que tá? Não está saindo o áudio? Bom, mas você já sabe, todo mundo já teve acesso às denúncias. Esse é um exemplo, quem gostaria de falar primeiro? Você, então, por favor. Bom, eu acho que o Rocha, ele... essa agenda que a Operação Lava Jato acabou pautando o país em função da questão do combate à corrupção, isso tem um apelo popular muito forte. Sim. E o Rocha, com essa referência, tendo essa referência, está entendendo que esse é o grande tema ainda. E ele está com essa postura de dizer o seguinte: eu não vou me omitir diante de corrupção, mesmo diante de um governo no qual eu faço parte, eu integrei. Só que eu já conversei isso com ele em alguma oportunidade. O acreano ele tem muita desconfiança em relação a esse tipo de postura. Entende? Como é que uma pessoa que integra um governo expõe o governo nesse nível que o Rocha está fazendo, entendeu? Há uma ideia entendida, assim, quase que é um pensamento coletivo, de que isso aí soa como traição. E do ponto de vista político, eu não sei até que ponto esse tipo de postura vai ter eficácia. Qual é o cálculo do Rocha? Voltar para a LEAC? Porque para a Câmara Federal, me parece que vai querer reeleger a irmã. Sim. Agora, vamos lembrar que o Rocha não conseguiu eleger o irmão vereador também. Então, até que ponto essa postura aguerrida e combativa com o próprio governo... Renunciar seria, por exemplo, Luciano, a saída... Ele não vai... Ele falou para mim que Pois é, renúncia ele é também já um me falou que instrumento Você de tem quantos covarde. anos, Luciano? Eu tenho 38 anos. 38 anos. Você tem quantos anos? Então? 47, mas o corpinho é de 46. Tá assim meio em forma de Keb, né? Mas... Não, eu perguntei a idade, porque tem horas que a gente tem que puxar pela memória. O Altino é da minha idade e passou pela mesma situação. Eu conheço governadores, não participando de administração, mas como funcionário público, desde 1982. A primeira eleição que eu votei foi para o Nabor Júnior. Votamos em 82 e ele assumiu em 83.
Eu desconheço dessa data até hoje um vice-governador que tenha tido tantos espaços na administração quanto O Rocha. o Major Rocha. Não existe precedente na história do Acre. Se você pegar Yolanda Fleming, Edson Cadacho, Romildo Magalhães, quando era vice-governador, Labib Murad, todos, Binho Marques, quando era vice, César Medina, nenhum teve nada parecido com o Rocha. Nada. Absolutamente nada. O Rocha tinha um controle de todo o sistema de segurança, incluindo o Detran, de todo o sistema de produção, uma participação expressiva. Mas aí eu acho que o Major Rocha ele cometeu um erro. Apesar de ter essa capitania muito grande dentro do governo, ele esqueceu que ele é vice-governador. Na verdade, ele queria ser o governador. E aí, o Gladson se acordou. Eu acho que o Gladson perdeu o medo do Rocha. Acho não, tenho certeza que o Gladson perdeu o medo do Rocha. E começou a confiscar aqueles espaços que ele não deu conta. E ele tinha medo do Rocha? Era? Não, eu acho que medo assim, no sentido de que o cara afrontava, né? Você acha que ele pensou em algum momento que ele ia ser governador? Não, eu acho que o equívoco do Rocha tem a ver com isso que o Calixto está dizendo. O equívoco do Rocha envolve o equívoco de muita gente, inclusive o meu. Era de achar que o governador, que o Gladson Cameli, o jovem Gladson Cameli, não daria conta. Então teve muita gente no ouvido do vice-governador dizendo: rapaz, toma uma atitude proativa que tu vai engolir o cara. Tu vai engolir o cara. E o governador, o Gladson, foi muito generoso. O Calixto já relatou o que ele ofereceu. Realmente não confirmo, nós somos da mesma idade, acompanhamos a política nesses mesmos anos. Não houve na história do Acre um vice-governador com a autonomia, com o apoio, com a faca e o queijo para fazer o que o Rocha poderia ter feito. Depois ele começou a ter que prestar conta, mas ele achava que podia se sobrepor. E hoje a gente vive assim, se alguém está assistindo de fora, em São Paulo, ou nos Estados Unidos, ou em Tóquio, o nosso papo informal, para situar, nós temos um governador chamado Gladson Cameli e temos um vice que faz oposição ao governo. Ainda hoje, a principal oposição ao governo. É a mais aguerrida. É a mais importante oposição ao governo. É uma coisa mais absurda do planeta. E aí, eu não tenho, assim, não lembro na história da política brasileira um vice que tenha assumido uma atitude beligerante, ostensiva, como o vice. Nem o Romildo Magalhães quando demitia o secretário do Edmundo. E aí eu não vou falar mais nenhum segredo, porque escrevo às vezes, né, sobre temas políticos, e enquanto o Major Rocha não conseguir passar para o conjunto da população de que ele está agindo apenas por ressentimento de ter perdido espaço no governo, essa oposição dele não vai ter ouvidos. Ela não vai ter eco. Vai ter eficácia, né? E aí ficou meio complicado, né? Ficou meio complicado porque ele quer fazer oposição, mas diz que não vai se aliar ao PT, e o PT faz oposição ao Gladson. É uma coisa que chegou é a pizza aí, chegou a pizza. Chegou a pizza? E a pizza, já. Opa! Hoje eu ouvi de uma pessoa, assim, um popular, um amigo, que faz uma interpretação que eu me surpreendi, de que o vice-governador está tomando essa atitude com a aspiração de se tornar governador na próxima eleição, ser candidato. Eu fiquei surpreso com essa percepção, porque eu acho que... Mas isso não tem o mínimo cabimento, né? Não tem cabimento. Não tem cabimento, né? Assim, nem o próprio Rocha já imagina. Eu acho que não. Ele está se dissolvendo, né? É uma coisa triste, assim. Ele está
Ele está se dissolvendo, já começou a se dissolver. Triste pelas atuações dele como parlamentar. De fato foi, né? Teve uma atuação destacada como parlamentar. Por outro lado... Agora, e o argumento dele de que ele não vai ser conivente com a corrupção? Isso aí é algo que... Não, mas nem ele, nem ninguém, nem o governador é conivente com a corrupção. Eu tenho acompanhado aí pela imprensa de ações do governador de não passar a mão na cabeça de ninguém. O governador criou uma delegacia. Tem uma delegacia de combate à corrupção. Então, assim, o Gladson, ele tem essa característica. Você não viu ainda nenhuma nota de apoio a quem quer que seja. E de ataque à polícia, por exemplo, né? A quem quer que seja, porque era comum aqui na nossa política alguém ser denunciado e aí vinha logo o partido manifestando, assinando uma nota de solidariedade. Eu não li ainda nenhuma, se tem eu não li. Então, assim, o que eu sempre falo, Itan, é que a honestidade de um governo, ela se mede pelas providências que ele toma. Porque o governador, seja ele, seja o Rocha, seja qualquer um, ele não tem como saber o que é que estão fazendo com a gasolina lá no Jordão, ou como estão fazendo dentro de uma comissão de licitação. Ele não tem controle sobre isso. Agora, a partir do momento que aqueles fatos são divulgados, aí sim, ele tem... Tudo bem, Calixto. Agora, tem algumas situações, por exemplo, e aí eu vou ter que nominar, né? Sim. Pontualmente. O que acontece na Secretaria de Estado de Educação é algo que, eu não sei... Talvez vocês que acompanham a política há mais tempo aqui podem relatar, mas há um completo descontrole ali. É um bicho tão grande e o governador, se não tiver o mínimo de cuidado com aquela estrutura de governo, ele perde o controle do próprio governo na Secretaria de Educação. E ali, o governador Gladson Cameli, a impressão que nos passa... é que ele é quase impedido de entrar na Secretaria de Educação. Cadê o governador? Qual é a agenda do governador Gladson Cameli em relação à educação desde o início do governo, independente de pandemia? Aí é aquilo que eu lhe disse. O secretariado dele tem autonomia, todos têm autonomia para... Altino, é aí que eu acho, aí vamos me perdoar, mas é aí que eu acho que é onde entra a mão do gestor, Calixto. Porque essa autonomia, tudo bem, o gestor precisa dar liberdade, inclusive para o cara errar. Agora, meu amigo, na hora que viu que a coisa está perdendo o controle, tem que chamar na grande. Mas aonde eu ainda não vi perder o controle, porque tem 2 escândalos, né? Um envolvendo alimentação. 2 atuais e um outro terceiro que vem da gestão E passada. tem outra coisa, não teve nenhum que eu lembre, não teve nenhum governo que não tenha tido esse tipo de problema da educação. Não, olha, nós tivemos todos têm. A defesa Boca de Lobo, nós tivemos com os computadores do Alessio Dias. A defesa que eu faço é o seguinte: todo governo vai ter problemas de denúncias de corrupção, para falar um termo mais popular. A diferença é que uns vão apurar, outros vão passar a mão na cabeça. Até agora, eu não tenho tido notícias de nenhum ato de irregularidade que o governador Gladson Cameli não tenha tomado posições no sentido de apurar. Agora, eu não conheço as investigações. Eu até, no dia desse, eu liguei para um jornalista quando a polícia estava fazendo o esclarecimento aí do sacolão. E aí depois eu fui ver, eu perguntei, e qual é a composição desse sacolão? Até hoje eu não sei. Porque tem sacolão de 50, de 60, de 70, de 80, de 90, de 100. Eu não sei. Até hoje, eu até liguei e disse, pergunta aí para o delegado não sabia. Aí, sabe o que acontece também? É que depois, ao final, você vai ter investigações, e isso não é apenas nesse governo, no governo passado também, em outros, que você vai jogar a reputação de pessoas na lama, e depois esses processos não dão em nada. Você vai ver que o bicho não era aquele, né? Que não era tem muito isso mesmo, de fato. Né? Agora, vocês acham que a professora Socorro Neri, na educação, seria uma forma de, pelo menos, de reduzir esse desgaste que já existe? Eu estava conversando com um amigo meu, antes de ontem, inclusive, e chegamos a uma situação que era a seguinte: ou vai ser a glória de Socorro Neri ali,
porque ela deve traçar um recorte ali, estabelecer uma referência da gestão dela. Não sabemos, pelo menos eu não sei, a autonomia que foi dada a ela ali para formar a equipe, para ela mexer e fazer, colocar a digital dela. Mas ou vai ser a glória ou vai ser o enterro dela. E se for dela, consequentemente do governo, obviamente, né? Então, é o que eu falo. A Secretaria de Educação é algo que é tão importante na estrutura de governo que ela dá o tom. E com a greve, né, Itá? Com greve, com... Aliás... Uma coisa que se fala muito do governo de Gladstone Cameli é o seguinte, que são recebidos, que o governo sempre está aberto para conversar. O problema é que são conversas que não têm consequências. Aliás, por falar em conversa, por falar em educação, por falar em greve, eu estive hoje numa manifestação dos grevistas na frente da Procuradoria-Geral do Estado. O procurador, o chefe da Procuradoria conversou com a presidente do sindicato, Rosana Nascimento, e lá na conversa eles estavam protestando porque imaginavam que os pedidos haviam sido protocolados na Procuradoria. E descobriram que nada estava lá. Nenhum documento chegou. Avisaram, olha só como é que são as coisas. A falta de sincronia e de sintonia. Avisaram aos servidores, ao sindicato, enfim, né? O documento estaria lá. Eles chegaram lá batendo panela, fazendo panelaço e tal, e descobriram que não estava nada lá, e aí foram para a Casa Civil. Enfim, falta essa sincronia, essa sintonia, né? Com relação à professora Socorro Nery, a minha conterrânea, ela tem um desafio muito grande. Olha, primeiro, ela é uma pessoa da educação, da área de educação, é educadora, então ela conhece do assunto. Ela adquiriu uma capacidade administrativa muito grande na prefeitura, tanto é que ela saiu muito bem avaliada, né? Muito bem avaliada, em que pese tenha perdido as eleições, mas os índices de aprovação da Socorro foram índices extraordinários. Fez o que deu para fazer. Então, qual é o primeiro teto que ela vai ter? Porque ela vai ter que fazer uma gestão superior da prefeitura, porque o que as pessoas estão vendo na Socorro, na educação, é a gestora da prefeitura. E ela está assim, como é que se diz no atletismo? A ripa está muito alta para ela. O sarrafo. O sarrafo está muito alto. O sarrafo está alto. Né? Então, o primeiro desafio dela vai ser mostrar a gerência administrativa para superar a prefeitura. Porque se ela fizer alguma coisinha menos. As pessoas não vão avaliar bem. Agora, uma coisa que aqui no Acre, o Itaã e Altino e Luciano, que a gente não joga. Eu falo a gente, assim, que eu estou na política, eu não sou mais candidato, não tenho mais pretensões, é que a gente não trata as coisas com muita transparência. O Estado do Acre, nós já passamos, nós estamos com a faca no pescoço da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por mais boa vontade que tenha o governador, por mais boa vontade que tenha o vice-governador, por mais boa vontade que tenha o deputado, o senador, nós temos um teto, nós temos um punhal aqui na garganta que chama-se Lei de Responsabilidade Fiscal. 54%, viu? Já está estourado. E aí o gestor público, no caso o governador, é quem vai pagar o pato no final, né? Então a gente faz as coisas muito assim, não, vamos fazer e tal, agora mesmo. Aliás, Calixto, desculpa, há também a desconfiança de que o próprio sindicato e a atual presidente esteja promovendo toda essa manifestação porque é candidato à reeleição. Tem esse problema também. Sim, o Sintiac está em processo de eleição. Então quer dizer... Mas aí até aí tudo bem, ela está fazendo... A causa é legítima. A causa é legítima. Obviamente a causa é legítima, mas acaba gerando desconfiança por causa desse contexto eleitoral dentro do sindicato. A questão mesmo é falta... É legítima a causa dos professores. Falta de dinheiro, né? E às vezes o dinheiro até existe, mas tem os limites que são impostos pela lei. Sim. E aí quem é que vai botar o guiso no pescoço do gato? Né? Guiso no pescoço do gato. Você tá lá cá. Quem é que vai pôr? Porque assim, todo mundo, não, dá aumento. Não tem dinheiro e tem uma limitação que chama-se Lei de Responsabilidade Fiscal. O Acre, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas, inclusive, para a liberação de recursos da União. Porque uma hora que travar isso aí, lá eles não querem saber, não. Né?
Está quase 55% de comprometimento. Né? O limite é 46, né? 46 E está em limite 54%, segundo o procurador, o chefe da Procuradoria Limite hoje. de gasto com É pessoal. 46%, está em 54%. E aí, Quer dizer, até a revisão, que seria a substituição ao PCCR, está comprometida, a revisão salarial dos servidores. Então não é tão fácil assim. Hoje em dia, ser gestor público, essa função de gestor público, ela foi criminalizada. É por isso que de vez em quando tem um preso, tem um respondendo processo. Preço que não dá em nada, né? Não dá por causa mais, disso. por conta dessas que é só coisas. pirotecnia, etc e tal, enfim. Mas for falar em educação, a CPI, olha aqui, ó. Lá da La Pizza, tá? Obrigado a La Pizza que mandou pra gente. A CPI deu, ó. Nem foi. Pizza de calabresa. Tem um cartãozinho cartãozinho aqui. aí, ó. Lê aí, lê. Cadê? Aqui tem Luciano, É muito... muito bom servir. Amor em forma de pizza para a sua família. Gratidão. Ó, nossa família aqui, ó. Deu em pizza, então vamos. Ó, Tino, eu sei que você está caminhando todo dia ali na estrada do Serra. Mas vamos saborear a pizza. Opa. Aí. Começa. Não, eu tô. Não? Ah, mas esses meus amigos, esse todo dia o Altino não mas vai? Mas eu vou comer. Vai comer? Agora não. É agora. Tem que comer Agora agora? vamos comer. É comer agora. Ué. Pô, mas não vai atrapalhar a conversa? Claro que não, de jeito nenhum. Enquanto. Aí eu não vou. Enquanto o Calixto vai falando, o Altino queria a palavra aqui. O pessoal tá conversando com a gente aqui. Viu? Mas, Altino. Cachaça com pizza da Rock, o Altino. Vamos lá. Altino. Não pedi não. Então vamos lá. Ó, o Maurício dos Espetinhos está dizendo aqui. Boa tarde, Luciano Tavares, Itaã Altino, o Calixto, feras do jornalismo. Um outro exemplo foi ontem, ele foi na Aleac e falou com os policiais e os médicos que estavam acampados lá e conversou com todos. E vai Corinthians! O Maurício é corintiano. Mas, Calixto, justamente por ele abrir a guarda, como você diz, não é justamente por isso que a população está gostando dele. Boa tarde, não entendi muito não. Kennedy Rego está dando boa tarde. Fátima Raluano, boa tarde. O Dunga Meirelles, tchau, Rochas. O Antônio Barbosa está falando com a gente também, dando boa tarde aqui, ó. O pessoal está comentando, né? Assistindo o programa. Agora, Calixto, eu vou te dizer uma coisa. A leveza com que... Eu já falei isso com o Altino também. A leveza com que o Gladson Cameli, a leveza pessoal dele, ele é uma pessoa muito... O cara é gente boa. Ele não consegue transferir isso para a capacidade de gestão, de planejamento, de mostrar pulso firme em determinados momentos. Isso que o Altino falou a respeito de que se deu a liberdade e a autonomia para o secretário e na hora de prestar conta, cadê aquele camarada para poder bater na mesa e dizer como a coisa é? Então, assim, eu acho que isso às vezes atrapalha a imagem. Essa coisa de que é uma ideia que está se consolidando e é algo negativo, de que o governador não cumpre o que combina. Já virou quase um bordão. Olha, deixa eu te falar qual é o meu entendimento sobre isso. Nós saímos de 20 anos de cabresto, né, onde todo mundo tinha medo da figura do governador, todo mundo tinha medo do controle total. E aí a oposição assumiu o governo, né, pelas mãos do Gladson, e ele, digamos que ele democratizou demais. Ele quis dar espaço, né, generoso a todos aqueles que contribuíram com a sua eleição. E ao longo do tempo, a maioria não deu conta do recado. A verdade é essa, não deu conta do recado. Não souberam lidar com a liberdade. Né? Não souberam, pessoas que não tinham capacidade gerencial, capacidade administrativa, pessoas que estavam ou ainda estão apenas pela indicação política, né? Isso é um grande problema. O outro problema, então, isso aí não é desculpa, tá? Isso não é desculpa, porque hoje todo mundo joga a pandemia. Não, essa pandemia desmontou tudo mesmo. Porque você tem uma equipe, por exemplo, uma equipe de engenheiros, né, que já é muito reduzida. Aí uma parte delas tem mais de 60 anos, já tem que obedecer a lei do isolamento, né? Do distanciamento. Aí você já tirou aquele pessoal aí outra adoeceu. Você desmontou as equipes.
Aí junta essa questão política, né, das indicações que não tinham muito a ver com a capacidade gerencial, com a capacidade de gestão. Com a pandemia, aí a coisa atrapalhou mesmo. E aí, nesse ponto, foi quando o governador, de fato, mostrou o compromisso dele. Porque há um foco que é essa pandemia que as pessoas pensam que nós saímos, mas, na verdade, Luciano, nós ainda estamos entrando. Né? Pois é, tem a Né? eventual terceira então, onda, nós né? temos esse problema, de gestão de equipes, né? Elas foram completamente desmontadas. Você vai lá na secretaria, uma vez eu participei de uma reunião como convidado, eu não integro a equipe de governo, eu sou funcionário público. Eu falei para o secretário de Desenvolvimento Urbano que, com a equipe que ele não tinha a menor condição de fazer os projetos que o Acre demandava. Não tinha. Não é porque ele é um cara competente, um bom engenheiro, mas ele precisaria de, no mínimo, uns 100 profissionais qualificados para fazer aqueles projetos. E ele não tinha nem perto disso. Não, tinha 7, 6. DAS, né? DAS não, SEC, né? Sex. Então, não tem, nós temos um problema. E aí você diz assim, mas por que não contrata? Exatamente a barreira da lei de responsabilidade fiscal. Então, não é tão simples a administração pública. Às vezes você vê o Luciano, que é dono de site, né, a gente no Facebook, é o deputado, você que é jornalista, o fulano liberou 100 milhões, liberou 200 milhões, isso tudo está lá no papel. Agora, até você chegar a ele, você precisa ter equipe, projeto, licenciamento, e muitas vezes você não consegue fazer isso. E nessa pandemia, principalmente. Calixto, não é à toa que o professor Orlando Sabino já fez as contas aí e contabilizou que a capacidade de execução do governo do estado do Acre, de executar o próprio orçamento, não chega nem a 20%. Nem a 20%. O Lucas Vitor, do AC 24 Horas, mandou aqui uma pergunta no WhatsApp. Altino pergunta para o Luiz Calixto se o Gladson é obrigado a chamar CR, ponto. Eu sei que não é, mas é bom os CR saberem disso. O que Cadastro de reserva. Ah, tá. Olha, Cadastro de reserva. eu sou muito duro para essas coisas. Do ponto de vista político, ele né? Que ele se comprometeu, não foi? Mas olha, Porque se comprometeu. Lei não. eu não sei quais os compromissos que o governador fez com o cadastro de reserva, né? Mas o próprio nome já está dizendo, é cadastro de reserva. Ele não tem a obrigação de chamar. Ele não tem a obrigação de chamar. Mas o Gladys ele está sendo muito generoso com esse pessoal. Muito. Com os que já chamou e com os que ele prometeu que chamou. Porque ele pode passar os 4 anos de governo dele sem fazer um concurso do governo dele, tratando de convocar pessoas que foram feitas em concurso de governos anteriores. E politicamente, ele ganharia muito mais, Altino, politicamente, se ele abrisse um concurso no governo dele. Porque tem muito mais gente concorrendo. Ele não é obrigado. Acho, inclusive, que o governador tem uma coragem de mamar em onça. Porque a cada contratação, né, que são justas, quem é que não quer um emprego? Eu tenho um filho desempregado, eu não estou aqui, eu estou falando do ponto de vista da gestão, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro. Daqui uns dias está o Tribunal de Contas, Ministério Público, batendo na porta do governador. Porque como é que ele vai reduzir esse limite da lei de responsabilidade fiscal, do comprometimento da receita líquida? Só tem uma forma, é aumentar a receita. Agora, vai aumentar a receita nesse percentual? Não vai nunca. Então, assim, a resposta ao Lucas. O governador, eu acho que está fazendo mais do que pode. Ele está fazendo mais do que pode. Ele está arriscando o CPF dele. Como ele costuma. Ele está arriscando o CPF dele. Porque depois está todo mundo contratado, está todo mundo recebendo em dias, todo mundo recebendo, às vezes, até antes do prazo, mas o órgão fiscalizador lá não está querendo saber disso, não. Ele quer saber se você está cumprindo as exigências da lei. Esse é mais um exemplo de que o governador Gladson, ele alimenta essa ideia
do camarada que Paizão. não resolve porque Coração. não posso e tudo. E não deixa as coisas claras e fala de forma clara. Se é a questão da lei de responsabilidade fiscal e o limite prudencial que já estourou faz tempo, não vai dar para admitir vocês. Agora, isso tem um custo político Muito alto. que ele não Enorme. quer correr. Enfim, aí você fica entre a língua e o beiço espremido ali. Olha, quer uma situação assim que... Eu já vou colocar um outro assunto aqui na mesa, Sim. que é o MDB, por exemplo. O MDB, o Gladson abriu todas as concessões, cargos e tudo, mas ficou a impressão de que o MDB não estava contemplado Eu no costumo governo. dizer que o MDB é um testinha, com todo respeito ao testinha, que se acha o Ronaldinho Gaúcho e que vale o preço do Messi. Bom, É um testinha é, que se acha habilidoso como Ronaldinho Gaúcho e que acha que tem o preço do Messi. Ou seja, é base, mas não é base. É um partido completamente dividido por feudos. agora ele foi habilidoso, ele está sendo habilidoso. Do ponto de vista político, É. o Gladson Camilê está sendo habilidoso ali, hein, Calixto? Porque trouxe Flaviano. Eu quero ver como é que vai ficar o prefeito de Sena Madureira nessa. Não, por falar em MDB... Mas olha, o PMDB ele não é assim apenas no Acre. O PMDB é assim em qualquer lugar do Brasil. O PMDB sempre, em nível nacional, ele sempre fica a metade fora e a metade dentro. Cabe tudo no MDB. Né? O PMDB é assim desde a fundação do MDB, né? Que agora ele voltou a ser MDB. Que era um movimento mesmo. Agora, muita gente, né? fica ruim para a executiva do partido. Porque se a executiva de um partido reúne, né, delibera pelo apoio ao governo, aquilo tem que ser cumprido. Então, se a executiva do PMDB decidiu pelo apoio ao Gladson Cameli, os deputados são obrigados, pelas leis de disciplina partidária, a cumprir. Se não quiserem cumprir, não tem problema, sai. Isso já aconteceu comigo. Eu era do PDT e fui chamado em Brasília pelo Carlos Lupe. O Carlos Lupe era antipetista. E de uma hora para outra ele resolveu ser petista. E aí eu falei para ele, presidente, eu não tenho condições de no Acre de ficar ao lado do PT. Não tenho como. Ele disse, então saia. Eu digo, mas saia. E se eu não saísse, eles me tiravam. Por quê? Para que existe partido? Para que existe executivo? É para decidir. Eles passaram lá uma semana discutindo e tal. Aí o governador Gladson Cameli, mais uma vez, generosamente, deu ao PMDB, né? Deu ao PMDB o valor do Messi. Não é isso, Luciano? Sim. Para ele jogar pelada, né? Com 3 assinaturas do PMDB estavam na CPI da Educação. CPI da Educação. Não que eles não devessem assinar, mas se assinam, não são governo. Né? Porque imagina, Luciano, eu tenho, apesar de ter brigado com ele, brigado politicamente com o Edivaldo foi líder do governo, lá não tinha esse negócio não, governo, oposição é oposição. Porque o povo precisa ter esse sinal, ele precisa saber. Né? Uma hora você vê, aí o PMDB tem um monte de cargos que acha que é o maior... E isso cria um problema na base, porque o outro deputado lá que não assinou a CPI, pode chegar para o governador e dizer, governador, mas 3 deputados do seu maior partido assinaram, por que eu não vou assinar? Então essas coisas de disciplina, elas têm que existir. Uma coisa, isso não é ditadura, isso aí é obediência às regras do partido. Se o partido decide, por que 3 deputados aí? Ou então, quer dizer que cada um manda no seu... Pois é o que está posto, né? E é Flaviano aqui, é o Wagner Salles lá. Pois é, feudos, né? E aí então o governador tendo assim. E por falar em MDB, sinceramente, vocês acham que o nobre senador Márcio Bittar confundiu Gameleira do 2º Distrito com Gameleira de Goiás? Sim ou não, Altino? E aí, Altino? Não, bem, eu li numa declaração dele no Contino Net,
dizendo que tinha destinado, né? Destinou. Confirmando a destinação daquele mais de 20 milhões lá para Gamileira de Goiás. Mas até agora Foi só isso. o senador não foi capaz de esclarecer devidamente, contestar devidamente o que a revista disse. Ele não disse que vai processar a revista, ele não disse que vai apresentar um documento dizendo que é mentira, ele só disse que era uma coisa dos adversários políticos e tal. Mas... É porque virou moda, Altino. Hoje em dia é assim, quando na época do PT dizia, não, porque você é da elite, né? Você é neoliberal. Eu já fui tudo, né? Fui neoliberal, comunista, agora eu sou esquerdista, né? Na verdade, o senador deu uma pisada na bola muito grande. Isso chama-se, o senador Bittar, isso chama-se deslumbramento. A pessoa se enche de poder, é amigo do presidente, então tem pessoas que não têm assim, humildade para conviver com esse excesso de poder. Aí o que é que ele acha? Ele acha que pode fazer tudo. E ao fazer tudo, ele designou essa emenda lá para Gamileira. E permita-me, em 2020 ele não era relator, né? Não era relator. Não era. E mesmo que sendo relator, ele não tem esse poder de destinar para um Estado. Ele destina para um ministério. E o Ministério, de acordo com as conveniências e as negociações políticas com cada parlamentar de cada Estado, vai fazer... No caso, foi o Ministério do Desenvolvimento. Desenvolvimento regional. É. Aí o que é que acontece? Agora, isso é perigoso, sabe por quê? Porque você pega 20 milhões de reais para uma cidade que tem 4 mil habitantes, você tem mais ou menos, per capita, 5 mil reais por habitante. Você 4 sabe... mil habitantes e 20... 6 ruas e 20 Aí travessas. aí você pega, se você for fazer a proporcionalidade com o Rio Branco, é como se ele arranjasse para Rio Branco 2 bilhões de reais. Então não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E aí fica aquela história do deslumbramento de achar que pode tudo, de achar que pode porque eu sou relator, eu vou colocar o governador aos meus pés, eu vou botar todo mundo aqui para se ajoelhar na minha frente. Nesse sentido, como é que você analisa, avalia a decisão dele de lançar a ex-esposa como candidata ao Senado? Como é que... Olha, direito de concorrer ela tem, como qualquer um de nós, qualquer um do povo que esteja habilitado diante da justiça pode fazer. Agora, ele usar essa condição de relator para impor. Porque aí a gente tem que entender o seguinte, ele tem que trabalhar pelo Acre, pelo mandato que ele ganhou. Do Acre. Então ele tem que trabalhar. Mas ele estava dizendo, não, eu só vou... Eu fiquei abismado. O senador chegar numa reunião e dizer assim, olha, as emendas dependem da minha autorização. Não depende. Não, aí é muito... Não depende, claro que não demais, depende. Né? Muita presunção. Fala-se das emendas como se fosse o dinheiro dele, né? Não depende, isso vai depender da conversa que o presidente Aliás, Bolsonaro tiver com o Petecão, essa tiver com a história senadora de relatoria deu um pano pra manga, né? Cara, e assim, o Luciano que devia tocar nesse assunto, não sei se ele vai tocar. E o que muda a configuração na percepção de vocês dessa queda vertiginosa do Bolsonaro e a ascensão do Lula? Que impacto, como é que vocês estão analisando isso? Que impacto tem aqui na política do Acre? Rapaz, eu acho que isso vai ter Tem impacto, sim. Tem impacto. A ascensão de Lula, eu acho que dá pelo menos abre uma perspectiva nova aqui, por exemplo. Se o Lula mantivesse naquele anonimato onde estava pós-prisão, acho que o comportamento de Jorge Viana, por exemplo, seria um. Agora, com Lula emergindo, Calixto, eu acho que não que isso automaticamente o Jorge Viana crie coragem, vista super capa, encontre um cavalo branco e saia por aí tentando ser como o seu o Jorge das causas impossíveis. Exatamente. Né? Não, a ideia agora sim que cria um ambiente pró-Jorge. Cria um palanque, inclusive. É algo que... Mas bem, assim, pessoalmente eu acho que o Jorge não é
candidato ao governo. Eu acho Também que acho que não. Ele não também tem a menor chance para o governo. Também O acho que povo não. do Acre, a Há rejeição um amigo, ele mostrou os cabelos brancos e disse: isso aqui é resultado do governo. Então, ele quer o paraíso do Mas, Senado. meus Mas me amigos- diga uma coisa. Esse é um jogo muito delicado. Assim, vamos supor que o Jorge se lance ao Senado, onde ele tem alguma chance, diferente do Para que governo. se Né? lançasse ao governo. Mas e em relação ao governador Gladson Cameli, essa virada, como é que vocês percebem isso? Altino, Ele tem também que ter uma... ele... Na verdade é o seguinte, o petismo criou o Bolsonaro, né? E essa tentativa do Bolsonaro de polarizar apenas com o PT acabou ressuscitando O o Lula. Lula. Lulismo. Porque, Consequentemente. como todo mundo sabe, que eu tenho posições contraditórias ao presidente Bolsonaro, ao que ele prega. Aí as pessoas me chamam, por essa razão, me chamam de petista e de comunista. Né? Eles Você esquecem tem posições contrárias. contrárias, Não contraditórias. agora, contrárias ao que o presidente prega. Eu e mais um bocado de gente. Mas aí, por essa razão, sem os argumentos, o bolsonarismo quis transformar toda essa oposição em petista. E não é, nós temos outras visões. Né? Eu acho, por exemplo, que o Brasil vai pagar um preço muito mais elevado por conta dessa polarização de Bolsonaro com Lula. Vai ser difícil entrar um nome no meio. Muito difícil. Vai ser quase impossível. Agora, na política local, eu acho que tem pouca interferência. Eu também acho. Eu acho que Sabe não por cria. quê? Você pega os 20 anos de PT no Acre, foram 20 anos do PSDB ganhando aqui para a eleição. Com Alckmin, com José Serra. Nós tivemos um município aqui que o Serra foi o mais votado proporcionalmente Porto no Acre. Brasil. Porto Acre, né? Porto Acre. Aí vamos pegar a eleição recente. 68%. Quem era o candidato do Bolsonaro? Aqui. Era o Roberto Duarte. Junto com o Márcio Bittar, com declaração de Bolsonaro e tal. O Roberto quase que tira menos votos do que o candidato do PT. Então, nós vamos discutir os nossos problemas locais. Eu acho assim, uma coisa de extrema falta de habilidade política do senador Márcio Bittar, que se diz aliado do governador Gladson Cameli, querer Impor. purificar, né, um palanque de direita. Ainda bem que o governador não tem demonstrado que não vai cair nisso. E uma demonstração clara é a nomeação da Socorro Como secretário. como Aliás, secretária de... aliás, o senador Márcio Bittar chegou a declarar que se um socialista, uma palavra boa, mas enfim, socialista entrasse no governo, ele sairia. Mas por que essa raiva Todo tão mundo está repentina? aguardando essa saída do, Né? do senador que foi. Não, que mas não formou existe na, a nossa- na URSS, né? A nossa política aqui, ela não será contaminada. O senador que o irmão dele, o Mauro Bittar, que eu conheci quando eu era estudante secundarista e com quem eu tive contato aqui, era da Internacional Socialista. Sim. E o Márcio era do Partido Comunista e tanto que tirou uma temporada, um ano, 2 O Márcio foi anos de- candidato, candidato a governador e senador pelo PPS, PPS, que é o partido PCB. PCB. Ele era do PCB e foi para Os clandestinos, né? Os clandestinos do PCB. Teve uma temporada e em Moscou, foi, né? passou uma temporada em Esteve Moscou na União com Soviética. com toda a salvaguarda e financiamento do stalinismo. Aliás, esse nosso estado é uma beleza, né? Porque o liberal aqui, por exemplo, é servidor público e jamais foi liberal, é uma coisa muito estranha. Isso É tudo, liberalismo Luciano. de barranco, parceiro. Isso Isso aqui, tudo é falta de argumento. Quando você perde o argumento, aí você tenta rotular as pessoas. Né, você perde esquerda e direita, né? Porque a esquerda, meu amigo, que bobagem, né? Às vezes Essa é uma classificação. assim, as pessoas não sabem nem do que estão ultrapassada, falando, né? Não sabem nem do que estão falando de esquerda e direita. Aliás, né? o morador lá do Taquari, do Caladinho, ele não quer nem saber disso, não, sinceramente. Ele quer ter dinheiro para comer. Portanto, Essa é a verdade. eu acho que não terá interferência nenhuma e nenhum presidente vem se meter aqui. Ele não vem porque ele tá preocupado com a eleição dele, né? Sim. Ele está preocupado, eu não tenho falando. O colégio criando, hein?
Não vai. Não é nem a Colégio questão, não é nem a eleitoral questão criando. do tamanho do nosso colégio eleitoral, do eleitorado. É porque a disputa nacional ela envolve alguns assuntos. A disputa estadual, outros assuntos. E a disputa municipal, outros assuntos. Então não adianta você querer misturar, que o povo vai criando, vai querer assim um governador que ele tenha acesso, um governador que ele confie, um governador que vai resolver o problema da estrada. Não adianta querer... eu vi, por exemplo, o Roberto. Eu acho que o Roberto é um advogado preparado, ele queria discutir na eleição municipal... Questão de gênero, questão né? de gênero. Eu achei uma coisa tão... Por falar em Bom, eleição, se bem que- por falar em eleição municipal, até que ponto o prefeito Bocalon ele decide ou não alguma coisa para 2022? Com o que a gente vê agora e visualiza, ou pelo menos eventualmente tenta visualizar. Rapaz, eu acho que, bem, nesse momento... Porque por exemplo, todo mundo nesse momento quer se A priori, distanciar né? do Bocalon, né? Ninguém quer ter... Não tem uma agenda positiva. Né? Não tem, ninguém quer... Impressionante. Até agora, 5 meses, nenhuma agenda Não positiva. tem nada que se possa oferir do apoio do Bocalon, ou de apoiar o Bocalon, né? Assim, acho que o governador tem uma situação muito favorável por não ter apoiado ele, né? Por não contar com o apoio dele daqui para frente também, na disputa para o governo. Então, até que ele reverta essa situação, vai ficar então será um cabo eleitoral às avessas? o com Deus Petecão? dará, né? Exato, Assim, mas ninguém- nesse caso, quem tem que tomar cuidado é Petecão. Petecão, né? É um cabo eleitoral às avessas, não? Rapaz, as trapalhadas que foram feitas até agora, eu acho que agora com a chegada do verão, claro que vai dar Sim. uma diluída, porque vai ter alguma agenda positiva na área de infraestrutura e tudo, ramais. Então dá para capitalizar muita coisa. Agora, o problema é a forma como o atual prefeito conduz a coisa. Situações extremamente corretas, a forma como ele opera é completamente atravessada. E fáceis de se... Pois é, Luciano, eu volto O novamente. Petecão já se distancia dele, tá evidente, né? Eu O volto Petecão já novamente distancia dele. à metáfora do sarrafo. Sim. Né? Sarrafo dá socorro, Quando né? eu usei a história para comparar a professora Socorro, que ela tem um sarrafo muito alto, que é a gestão bem avaliada Sim. dela na prefeitura. Né? Então as pessoas esperam uma coisa pelo menos igual na educação. E o Bocalon também está E aí, e o Bocalon, e aí eu votei muitas vezes no Bocalon, como candidato a prefeito, como candidato a governador. O sarrafo também da administração municipal posto por ele é muito alto. Porque na campanha ninguém discutiu, por exemplo, limpeza pública, ninguém discutiu arborização, ninguém discutiu questões do síndico, né? do dia a dia do Rio gerentão, Branquense. né? A gente começou a discutir produzir para empregar, quando a capacidade de uma prefeitura dessa é reduzidíssima. Né? Exatamente. Aliás, nem tem como fazer Tem, isso. cara. Né? No máximo que a gente pode fazer é os ramais para estimular a produção de hortaliças, de frutas e tal. Aqui perto, mas para dizer que nós vamos colocar o Acre no agronegócio através de uma prefeitura, isso é uma coisa muito alta. E ele vai ser cobrado por isso. Você viu muitas vezes o prefeito Bocalon dizer que em 1 ano, 2 anos, ninguém ia encontrar na prateleira do supermercado arroz do Rio Grande do Sul ou de Rondônia, ia ser do Acre. As pessoas vão cobrar isso. O que é um equívoco, de certa maneira, também, cara. Né? E aí, sem Então- contar, assim, ó, sem contar que não se faz mais política, nem se gerencia no borrador. Bocalão foi prefeito no município de Acrelândia, onde o prefeito e um tesoureiro resolvia. Porque a lei exige que o cheque seja assinado por 2. Você tem que ter equipe, você tem uma educação grande, você tem uma secretaria de produção familiar também que precisa. Então, você tem que ter equipe. Se você, aí você, eu não vou nomear uma equipe maior do que eu. Isso é um equívoco. Você tem que nomear pessoas. Outro equívoco dele, o Calixto, foi a relação com a Câmara dos Vereadores também. Que Pois é, ele não tem líder, aquilo não ali tem é um base. equívoco. Quer dizer, Você abrir mão de fazer política numa arena daquela. Eu acho umas declarações assim fora
assim, sem nexo, né? Você dizer, não, eu não preciso de líder. A minha base é a Câmara. 17 fiscais. Rapaz, permita registrar, eu estou vendo agora aqui no WhatsApp, ó, a gente está sendo assistido pelas jornalistas Ana Cristina Silveira, Legal. Charlene Carvalho, Nara Marques, Alex Machado, sua digníssima, Roberta Lima. Aliás, faltou a Caramba, presença. Aliás, faltou a presença feminina aqui, né? Pois é, Pecado. Não, a próxima disseram vez. que você usou uma foto do Itaã de 1920 para. Até porque ele foi professor em Exacre lá. Pois é. Faltou presença feminina. Da próxima vez, na nossa próxima mesa redonda, na mesa retangular do nosso podcast, a gente. O Bombonzão também está assistindo, Vitor Farias. Pois é, o Bombonzão a gente vai vir comer a pizza. Ô, Luciano, me diga uma coisa, você que lida mais com pizza? Não, com cobertura política. Sim. E a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassen, como é que Você viu hoje? Então. Eu vi ontem dela isso, tá? Numa mesa, e ela disse que conversou com o governador. O governador chamou ela O conversou. governador perdeu a paciência com ela em relação a isso, né? Ela vai ter que se definir, né? Não exatamente perdeu a paciência. O governador conversou com ela conversou com o governador sobre a possibilidade de ela ser uma pré-candidata a vice. Ela está disposta a mudar de partido para ser pré-candidata a vice. Mas ela colocou na mesa o seguinte, que o governador tem outros 3 nomes, são 4 nomes, que são, segundo ela, a atual secretária de Educação, ex-prefeito Socorro Neri, fortíssima. O ainda secretário de Saúde, Alisson Bistani, que deve sair nos próximos dias, e provavelmente o Eduardo Ribeiro, que vai também integrar nos próximos dias o governo como uma espécie de assessor especial. Já descartaram a Jéssica, perdão, Tino, já descartaram a Jéssica? Eu nunca acreditei nessa história de Jéssica, sinceramente. Não sei se descartaram. Assim, se há isso ou não, nem sei se houve essa tratativa relacionada à Jéssica, mas eu nunca acreditei, não acredito sinceramente. Aliás, nem acredito que a Jéssica vá apoiar a reeleição do governador. Sinceramente. Desses nomes aí, Socorro Neri é o mais provável, o mais forte, maior densidade eleitoral, ou não? Olha, é um nome, né? É um nome forte. Que tem uma penetração vem lá de Tarauacá. Muito grande aqui em Rio Branco, né? E cresce com o desgaste do Bocalhon, viu? Isso. É um nome, a antítese do Bocalhon. É o nome a ser considerado, como são os outros também. O vice sempre será um elemento de composição, né? Um elemento de arrumação. Ou pelo menos deveria, né? De arrumação política. E eu acho que o governador já deve ter recebido pelo menos umas 10 doses de vacina de como se proteger de um vírus. O que o Marcos Alexandre contaria para o Marcos Cameliano? Toma cuidado. Marcos Alexandre é candidato a deputado estadual. Não, mas é diferente. A priori. A Socorro, vamos botar as coisas no devido lugar. Não, eu fiz uma provocação. A Socorro, ela não fez nenhum gesto. O Marcos Alexandre se afastou da prefeitura. Sim. É diferente, né? É diferente do posicionamento do Rocha, claro. Completamente diferente. Deixa eu preciso ler o que o povo está falando com a gente aqui, tá? O Rodrigo Rezende de Almeida tá dizendo que o áudio do Altino tá ruim, mas é porque ele tá falando distante. Tá falando, obrigado, Rodrigo Rezende de Almeida, que tá assistindo a gente, o Marcos Alexandre, o Marcos com O, que não é com U, igual o Marcos Alexandre, ex-prefeito. Tá dizendo que as câmeras não estão filmando bem, não tá legal e tal. Na verdade, está sim legal, só que é porque a câmera aqui, a cabeça do tanque é pequenininha. Obrigado, Marcos. O Wellington Damasceno Batista está dizendo que não conhece nem o estado onde mora. Olha só, muito obrigado, Wellington Damasceno. Eu não sei a quem ele se referiu. Pamela Castro, aqui tá tudo bem com as câmeras, viu? E o Gilson Albuquerque está parabenizando. Parabéns pelo programa, Luciano. Evandro Albuquerque está assistindo. Diz que o governador promete demais aqui no outro comentário. E o Rodrigo Rezende de Almeida acrescenta em outro comentário. O nome de Socorro Neri é o que mais agrega ao nome do governador. Sem dúvida, sem dúvida, a Socorro Neri é desses nomes que estão postos aí, o nome de maior densidade eleitoral, tem experiência na gestão, é educadora, é mulher,
compõe mais aqui, o capital político dela é mais ligado à capital, já que o Gladson vem do Juruá. Então é uma chapa bem interessante do ponto de vista... Altino. Ela transfere credibilidade, confere maturidade ao jovem governador. Acho que isso é uma coisa muito positiva, porque numa equipe tão diversa e também no momento isso que o Calixto pontuava dessa polarização patética, ridícula de esquerda e direita, de bolsomínio e petistas e o escambau, a presença da Socorro é areja. E ela tem essa imagem da mulher gestora, da mulher que porque o gestor, não é fácil ser gestor. É um camarada que toma as decisões duras e sem colocar eu acho política. Também legal essa coisa do governador, assim, ele foi tão espontâneo aquilo como ele fez. Agora, que coisa, né? Assim, vocês já pensaram, que coisa mais assim, louca na política local, porque de repente o governador não apoia o candidato dele, do partido dele. Aí vai para um paradoxo, assim, para a antítese da antítese, que é uma candidata do PSB. E de repente, no final das contas, ele erra e acerta. Porque já imaginaram hoje o contexto com o apoio com Bocalon? Como que estaria? Não é uma coisa assim meio, sabe? Aquela história do cara que nasceu com a bunda pra lua. Uhum. E tem gente que nasce com a lua dentro da bunda, né? Também tem essa. Pois é. Bom, vamos encerrar. Beleza. São 18 já. São 18 horas mais 6 minutos. Nossa, passou 1h10. 1h10. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Um abraço para todo mundo. Calixto. Eu queria agradecer o seu convite. Eu fiquei surpreso, não esperava. E a companhia do Altino e do Luiz Calixto. Mas a gente vai voltar para a mesa redonda na mesa retangular, viu? Do Papo Informal. Obrigado, Calixto. Bom, Luciano, eu queria te agradecer e dizer que repetiu o que eu falei aqui quando cheguei. Eu fiquei surpreso com isso aqui. Pois é. Para você ver o poder, né, que tem as redes sociais, né? Antigamente, acho que para você ter uma rádio era preciso vender o voto lá no Congresso Nacional, era preciso empenhar. E você tem praticamente uma rádio e uma TV. É uma estrutura muito bacana aqui. Né? Uma coisa eu sinceramente não conhecia. Eu também quero te agradecer pelo convite e pela oportunidade de a gente estar conversando aqui livremente. Livre, isso é muito bom. Né? Nós precisaríamos de um dia todo para falar sobre essa liberdade. Poder conversar aqui sem combinar nada, né, Sem combinar nada. Isso é um exercício inovador, revolucionário no Acre, após o que a gente passou aí de escuridão, de cerceamento, a gente poder conversar livremente. E a gente não está... o Calixto é funcionário público de carreira, eu estou temporariamente integrando o governo, o Itaã é um jornalista, ex-secretário de comunicação também. Então, o fato de a gente conversar aqui, isso não tem... isso é vital para a existência humana, para a democracia, e querer cercear isso. Então, nosso reconhecimento ao governador Gladson Cameli, que tem possibilitado esse clima, essa possibilidade de diálogo, de troca, de pensamento, de manifestação do pensamento, da expressão, sem querer controlar a vida, o que as pessoas pensam. Eu acho isso fundamental. Eu só faço uma ressalva, que é a seguinte: o governador Gladson Cameli, é verdade, ele não interfere, pelo menos. Ele pode não gostar da entrevista, ele pode não gostar da pergunta, mas isso natural. É um problema dele, ele gosta ou não, isso aí é um problema dele. Agora, o ambiente de liberdade que nós temos hoje não foi uma construção feita por Gladson Cameli. Isso tudo que está acontecendo aqui, coitado do governante que sentar ali no Palácio Rio Branco e tentar fazer, a partir de uns tempos para cá, qualquer tipo de movimento que atente contra o que está posto aqui. Mas tentaram, né? Não, muitos. Mas não tinha essas ferramentas. Não existia.
Não existia. Não cara. existia. Não, existia. Não, Altino. Não, existia. Digamos que nós estávamos em um caminho para isto aqui. Não. Eu passei mais de 10 anos eu sem dar uma escuta, entrevista na Rádio Difusora me permita, Piana. Você sabe quantas entrevistas eu dei na TV Aquela sua Aldeia? entrevista ao Luciano, Sim, conte sim. aquela história, por favor. Nós temos ainda aí, temos 5 minutos aí. Coloque aí. 5 minutos. Conte. Não, é um fato Conte, inusitado. não, conte, inusitado. Um fato 2003. 2001, 2002, 2002, por aí. Seja breve, por favor. Eu era um foca. foquinha magro, né? E o Luciano, ele era. Eu já contei isso, já escrevi, a gente ri sobre isso, né? Era sim. possível isso, né? Será que as pessoas acreditam que isso aconteceu? E o Luciano, ele fazia entrevistas ao vivo para o programa Gente Debate, da Rádio Difusora Criana. na audiência fora do comum. Sim. E ele gostava de mim, mas não podia me franquear o microfone. E um dia ele lá, né, ele estava um pouquinho mais magro, né? Pô, eu tinha 19 anos na época, né? Aí ele disse, Calixto, olha, eu vou te colocar ao vivo num programa do Washington, mas é o seguinte, tu só fala de projeto. Eu digo, tá fechado, só vou falar de projeto. E ele só me fez a primeira pergunta, aí eu desci falando exatamente sobre isso, sobre a censura, sobre o polucionamento, e quanto mais eu falava, mais o Luciano suava, né? Com o hand talk na mão, cara. Hand talk o nome. E o Luciano nervoso e querendo que eu parasse, e ele só me fez uma pergunta, mas foi o momento que eu concordo com você que as redes sociais democratizaram. É evidente, isso não é uma construção do mas sim, não é mas você não tem, eu não vi ainda, né? Não, nem eu. Por mais que Aí depois dessa entrevista, o que aconteceu? O Aníbal, secretário de comunicação. Quantos minutos eu tenho aí ainda? 2. Eu tenho 3 minutos. Bom, não sei se foi depois dessa entrevista. Não, mas foi depois dessa entrevista. Tempos depois dessa entrevista, eu passava na frente do prédio do Ministério Público, né? Passava na frente do prédio do Ministério Público, andando, caminhando na rua e tal, como sempre fui repórter de rua. E o então secretário de comunicação, Aníbal Diniz, me chama. Luciano, passa lá na minha sala. Na antiga Acredata, antiga sede da Secretaria de Comunicação, eu fui lá, cheguei e disse, olha... Aí pegou um papel assim, que ele é muito metódico, né? Pegou um papel e disse, eu quero que a partir de hoje... Talvez ele nem lembre disso, mas enfim. Eu quero que a partir de hoje você traga os nomes de todos os deputados estaduais que você pretende ou vai entrevistar. Mas tá mesmo... Terça, quarta e quinta nas sessões. E depois também me censurou, porque disse que eu não estava dando a devida atenção ao então líder do governo na Assembleia Legislativa. Mesmo com as redes sociais, você não pode esquecer que os sites eles têm suas negociações com o governo. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, são empresas. Exatamente. Né? Mas mesmo assim, você não tem eu não noto esse patrulhamento. Não há negociação com patrulhamento nem cerceamento. Não, é o que eu falei, isso é bacana. Né? Isso aí o que o governo não tem poder de interferir é no Facebook, é no Instagram, é no Twitter. Mas no site ele teria como ainda interferir. E eu não. E teria como interferir, por exemplo, eventualmente nos convidados aqui. Teria. Se os tempos fossem outros. Bom. O papo tá tão bom que eu já tô até esquecendo. Acho que é porque eu peguei Covid. E quem pegou Covid sabe como é que é. Mas é porque eu tô lendo aqui que o Rodrigo Rezende de Almeida tá parabenizando a gente. O Calixto tá assistindo, rapaz. Calixto, o telefone não foi clonado não, né? Mas é outro Calixto. Né? Muito obrigado a vocês. Todo mundo. Valeu? Valeu, querido. Obrigado. Valeu. Abração pra todo mundo. Fui! Bom. Esse é informal.